com 16 anos, uns 2 anos atrás, né? Eu percebi, assim, uma depressão, um vazio existencial, né? Até é bom a gente entrar no porquê de que a gente começou Sim, verdade. e aí eu via o mundo, assim, sem graça, eu não via as cores vivas, assim, não conseguia perceber essa clareza, essa tonalidade mais intensa da vida, não conseguia perceber as emoções mais vívidas, né? E isso começou a me trazer uma vontade de investigar, né, o que era isso, né? Meus pais não sabiam, e ninguém sabia, mas eu estava lá interiormente vendo tudo cinza, tudo mais opaco, assim, tudo mais sem graça, e começava a perceber a vida mais, menos interessante. Cara, E aí eu comecei a buscar informações, comecei a fazer prática de meditação, sozinho, né? Até minha mãe começou a perceber que eu às vezes ficava no quarto, ela me via, tava lá sentadinho, parado, ela olhava, fechava a porta, e né, entre eles ficava, ó, não, vou vir fazer macumba. Faz parte, né? faz, né? E aí no começo, assim, eu percebi que a meditação, ela começou a expandir a minha consciência. Porque o que acontece com as dificuldades das pessoas? Elas têm limitações de percepção, de conhecimento. Então, a plano multidimensional, holístico, ele vem expandir aquela informação que a pessoa até então ela está percebendo. Então, muito dos bloqueios da pessoa tem a ver com o nível de consciência e o plano físico é um plano mais denso da realidade, né? A gente está no começo da vida, vamos dizer aqui. Existem algumas vidas, assim, muito mais avançadas. Certo. E aí, quando a gente vai trazer desses níveis mais avançados essas informações, a meditação é um meio para alterar a consciência e acessar essa informação mais elevada. Isso acabou facilitando com que eu começasse a perceber o mundo com uma perspectiva melhor. Então começou a trazer as minhas emoções fidedignas, né, mesmo, eu comecei a sentir melhor elas, eu comecei a ter mais clareza, eu comecei a ter mais harmonia dentro de mim, só que aí foi expandindo, aí eu comecei a buscar mais informações, eu Estudando e acabei tal. encontrando esse serviço. Mas assim, começou a alterar, começou a me direcionar para esse serviço depois de 2018, né? Quando eu tive uma experiência espiritual bem forte, assim, e eu sempre trabalhei, sempre, assim, desde os 3 anos, sempre quis trabalhar. Só que eu nunca ficava, tipo, eu ficava 6 meses, 3 meses, o máximo que eu fiquei foi 10 meses numa empresa. Só que eu sempre me dei muito bem, e só que eu não queria ficar, eu tinha que pedir demissão. Uhum. Eu tinha possibilidade de efetivação, eu tinha possibilidade de crescer nas empresas, mas eu não conseguia lidar com aquela rotina, com aquele meio de ter que vender para bater meta. Então eu comecei a me ver também limitado nisso. Então acho que isso foi influenciando para expandir mais essas buscas, né? E a partir do momento de 2018 para cá, eu comecei a me dedicar mais para esse plano, para esse lado espiritual, né? Eu já venho trabalhando desde 2015, não, 2014, já venho trabalhando com esse lado espiritual, né? Eu consagro ayahuasca, então de lá para cá eu já tive algumas informações, algumas experiências, e aí eu fui me encontrando, né? E eu percebo hoje, já faz 2 anos que eu trabalho com essas terapias, né? Eu percebo hoje que eu não saí, né? Não fiquei 6 meses, não fiquei 10 meses, já estou 2 anos. O máximo que eu fiquei, assim, de tempo foi numa loja da minha mãe, então eu fiquei 2 anos lá, mas loja da minha mãe tem Então. uns benefícios ainda, né? Uhum. Porém, mesmo assim, não era algo que eu me sentia realizado, né? E aí, com essa cura, com essa expansão de consciência, aí eu fui acessando outras ferramentas, né? Então, tudo foi ajudando a entrar numa harmonia maior, numa clareza maior, num direcionamento maior. E aí, hoje em dia, eu faço esses trabalhos, essas atividades, né? Perfeito.